Ela tratou um cliente com gentileza e foi despedida por isso. Mas no dia seguinte voltou como chefe. Megan não estava à procura de problemas. Nunca tinha estado. Ela não era o tipo de pessoa que causava confusão ou provocava brigas. Ela acreditava em aparecer, fazer o seu trabalho e tratar as pessoas com gentileza. Era assim que tinha sido criada. Princípios simples: trabalhar duro, respeitar os outros e manter a cabeça baixa quando as coisas ficavam complicadas. Mas, às vezes, fazer a coisa certa tinha consequências, e ela estava prestes a aprender isso da maneira mais difícil. Por quase 3 anos, o Lancaster Grill tinha sido a sua segunda casa. Não era nada sofisticado. Apenas uma lanchonete local no lado leste de Columbus, Ohio, situada entre um posto de gasolina e uma lavandaria. O tipo de lugar onde os caminhonistas paravam para tomar café, onde as famílias iam tomar o pequeno almoço de domingo e onde os empregados aprendiam o pedido. Antes de aprenderem o nome dos clientes, era o tipo de trabalho que era fácil. De dar como garantido, as horas eram longas. O salário não era grande coisa e a gerência mal se importava. Mas Megan continuava lá. Tinha contas para pagar. O aluguer já era muito alto para um quarto. E o seu irmão mais novo, Evan, estava no segundo ano da faculdade e não sabia que ela ajudava a pagar os livros e as compras, quando a mãe deles não podia. Ela nunca lhe disse, apenas enviava um pouco mais quando podia. Era por isso que fazia turnos duplos, que aturava clientes que mal olhavam para ela e colegas de trabalho que agiam como se a gentileza fosse uma fraqueza. Ela tinha visto coisas ali que lhe davam náuseas. A maneira como Beth, uma garçonete mais antiga, tratava alguns clientes como se eles não existissem, enquanto ria e flertava com outros, como Jason, um garçom mais novo. Evitava certas mesas completamente. Como toda a energia do restaurante mudava, dependendo de quem entrava pela porta. Não era apenas por dinheiro. Um empresário bem vestido recebia sorrisos e conversa. Um cliente da classe trabalhadora com um uniforme manchado de tinta recebia um serviço apressado. E se alguém parecia que não iria dar gorjeta? Bem, alguns dos funcionários nem sequer tentavam. Megan odiava isso, mas denunciar não era uma opção. Ela tinha aprendido isso da maneira mais difícil. Alguns meses atrás, ela tinha feito um comentário. Apenas
uma observação casual sobre como uma mesa estava a esperar há muito tempo, enquanto Beth permanecia no balcão, a ver o telemóvel. Beth olhou-a diretamente nos olhos e disse: "Não recebes um extra por seres uma santa." Megan, era assim que as coisas funcionavam. Ou aceitavas, ou aprendias a manter a boca fechada. Megan tinha escolhido a segunda opção até aquela noite. E depois daquela noite, nada seria mais como antes. A hora do jantar tinha chegado e passado. Era uma quarta-feira à noite tranquila, do tipo que Megan realmente não se importava. Menos clientes significava menos reclamações, menos derramamentos e menos sorrisos falsos dos seus colegas de trabalho, que só ligavam o charme quando lhes convinha. Ela estava no balcão a reabastecer os dispensadores de açúcar. Quando a campainha acima da porta tocou, um homem negro mais velho entrou. As roupas dele estavam limpas, mas um pouco gastas. Nada chamativo, apenas uma camisa simples e calças. Ele se comportava com uma confiança tranquila, mas havia algo em sua postura, na maneira como ele levou um breve segundo para examinar a sala, antes de dar um passo à frente. Megan reconheceu aquela hesitação. Ela já tinha visto isso antes, especialmente em clientes, que já sabiam que tipo de boas-vindas iriam receber, ou não iriam receber, e, com certeza, a resposta foi imediata. Beth, encostada no balcão, nem sequer levantou os olhos do telemóvel. Jason, que estava a brincar com outro empregado. Perto da estação de bebidas, olhou para a porta. Fez contato visual com o homem por uma fração de segundo. E depois voltou à sua conversa, sem cumprimentar, sem dar as boas-vindas ao Lancaster Grill. Apenas silêncio. Megan sentiu o peso daquilo. Pesado e desconfortável, não tinha sido um acidente. Os seus colegas tinham feito uma escolha. Por um segundo, ela considerou manter a cabeça baixa. E ficar fora disso seria mais fácil. Sempre foi, mas então ela olhou para o homem novamente. A maneira como ele estava ali à espera. Como se estivesse a dar-lhes uma oportunidade de provar que ele estava errado. Apenas desta vez, então, Megan também fez uma escolha. Limpou as mãos num guardanapo, pegou num menu e caminhou diretamente até ele. "Boa noite, senhor", disse ela com voz calorosa, mas casual. "Só o senhor esta noite?" O homem olhou para ela.
e algo na sua expressão suavizou-se. Sim, senhora, disse ele com voz firme. Megan sorriu e apontou para uma mesa vazia perto da janela. Siga-me. Está bem com a mesa? Perfeito, disse ele, enquanto se sentava. Ela entregou-lhe o menu e tirou uma caneta de trás da orelha. Pode começar com algo para beber? Café, disse ele. Puro, já vai. Megan moveu-se rapidamente, pegando numa cafeteira fresca e servindo a chávena dele. Ela podia sentir os olhos de Beth em si, sentir Jason a observar também, mas não se virou. Ao colocar o café à frente dele, ele olhou ao redor do restaurante. Depois, voltou a olhar para ela. É a única a trabalhar esta noite? Zrenia perguntou ele em voz baixa, para que apenas ela pudesse ouvir. Megan sabia o que ele queria dizer. Ela olhou para os outros, onde Beth agora sussurrava algo para Jason. Ambos mal tentando esconder os sorrisos. Às vezes parece que sim, disse ela, o que o fez rir. Ele abriu o menu e examinou as opções. O que é bom aqui? Megan inclinou a cabeça, pensando. Depende do que você está a fim de comer. Se você quer algo mais substancial, o assado é feito na hora. Mas se você quer o meu favorito, o salmão grelhado é a melhor escolha. Ele ergueu uma sobrancelha. É típico dela. Ela assentiu. Prometo que você não vai se arrepender. Ele sorriu timidamente, mas com sinceridade. Salmão, então. Megan anotou. Ótima escolha. Ao voltar para a cozinha, ela ouviu Beth murmurar alto o suficiente para ser ouvida. Ela está a perder o seu tempo. Megan cerrou os dentes, mas continuou a andar. Quando ela fez o pedido e voltou com um café fresco, ela pôde sentir a mudança no ar. Era sutil, mas estava lá. A maneira como os olhos de Beth se estreitaram, a maneira como Jason continuava a olhar para a mesa, como se estivesse à espera que Megan cometesse um deslize ou dissesse algo que não devia. Até mesmo Tom, o gerente, espreitou da sua sala, olhando para a sala antes de desaparecer novamente. Megan teve a sensação de que tinha acabado de se tornar um alvo, mas ela não saberia o quão grave era. Até a manhã seguinte, Megan mal tinha dormido. Algo na forma como Beth murmurou, baixo, na forma como Jason sorriu, e na forma como Tom espreitou da sua sala. Deixou-a com um mau pressentimento, mas ela disse a si mesma que estava a pensar demais. Ela não tinha feito nada de errado. Se alguma
coisa. Ela tinha feito exatamente o que uma empregada de mesa deveria fazer. Servir os clientes, então, porque é que o seu estômago revirou. Quando ela entrou no estacionamento do Lancaster Grill, na manhã seguinte, o ar estava fresco, o sol mal aparecia por cima dos prédios, enquanto ela pegava o avental no banco do passageiro e o jogava sobre o ombro. Já havia alguns carros no estacionamento, incluindo o de Tom. Megan entrou esperando o de sempre. Beth e Jason conversando, a equipe da cozinha se preparando para o turno da manhã. O rádio tocando baixo ao fundo. Mas algo estava errado. Beth não estava encostada no balcão. Como costumava fazer Jason, não estava a fazer café, nem a contar piadas com os cozinheiros. Em vez disso, os dois estavam a observá-la. Beth tinha um sorriso malicioso. Jason tinha os braços cruzados. E nenhum dos dois dizia uma palavra. Megan apertou o avental. Então ouviu o som de uma porta a abrir. Tom estava na porta do seu escritório, olhando para ela como se estivesse à espera que ela entrasse pela porta. Megan, disse ele secamente, vem comigo, um frio percorreu-lhe o estômago. Tom não respondeu. Apenas virou-se e voltou para o seu escritório. Megan engoliu em seco. Podia sentir Beth e Jason ainda a observando, enquanto se dirigia para os fundos. Respirou fundo, endireitou os ombros e entrou. O escritório era apertado. A secretária estava coberta de papéis e manchas de café velho. Um arquivo estava aberto à frente de Tom, mas ele não estava a olhar para ele. Em vez disso, recostou-se na cadeira, soltou um suspiro lento e disse: Vamos dispensar-te. As palavras atingiram-na como uma bofetada. Megan pestanejou, a mente a tentar entender do que acabara de ouvir. A expressão de Tom não mudou. Não está a dar certo. O coração dela bateu forte. Não está a dar certo. Ela soltou uma risada aguda, sem humor. Estou aqui há quase 3 anos. Nunca faltei a um turno. Nunca cheguei atrasada. Tom exalou pelo nariz, como se já estivesse cansado da conversa. É uma decisão que tomamos. Megan sabia o que isso significava. A sua garganta apertou-se. Isto é por causa da noite passada. Não é, Tom? Ele não confirmou. Não precisava. O seu silêncio era suficiente. Megan sentiu o calor subir ao rosto. Então, sou despedida por fazer o meu trabalho. Os dedos de Tom bateram na secretária.
podes levantar o teu último salário na próxima semana. Foi isso, sem aviso prévio, sem explicação, apenas demitida. Megan cerrou os punhos, mas ela sabia que não adiantava discutir. Ela desamarrou o avental e o colocou na cadeira. Ao se virar para sair, ela hesitou na porta, forçando-se a olhar para Tom. Tu sabes que isso não está certo, ela disse com voz firme. Tom nem sequer se mexeu. Megan abanou a cabeça e saiu. Beth ainda estava perto do balcão quando ela voltou para a área principal do restaurante, com um sorriso malicioso no rosto. Jason fingia limpar uma mesa, mas nem sequer tentava esconder o olhar de satisfação nos olhos. Eles estavam à espera deste momento. Megan sentiu o rosto arder, não de vergonha. Mas de raiva. Ela queria dizer alguma coisa, né? Queria chamá-los, fazer uma cena, exigir saber como eles podiam ser tão cruéis. Mas ela não fez isso, não lhes daria essa satisfação. Ela ergueu o queixo, passou por eles sem dizer uma palavra e empurrou as portas, entrando no ar frio da manhã. Pela primeira vez em 3 anos, ela não tinha emprego, nem salário, nem plano B. Ela entrou no carro, bateu a porta e agarrou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A respiração veio em rajadas curtas e rápidas. Como iria pagar o aluguer? Como iria ajudar Evan com as compras? Como iria o seu telemóvel vibrou? Megan ignorou-o a princípio, olhando fixamente para o para-brisas. Os seus pensamentos girando em espiral, então ela olhou para o ecrã. Número desconhecido, ela hesitou. E com a mão a tremer, atendeu. Alô? Uma voz grave soou na linha, firme e familiar. Megan. É Richard Lawson. Megan franziu a testa. Desculpe, quem? A senhora que atendeu ontem à noite no Lancaster Grill. Ela prendeu a respiração e sentou-se um pouco mais ereta. Sim, senhor. Como posso ajudá-lo? Houve uma pausa. E então Richard disse. Eu soube o que aconteceu. O estômago de Megan se revirou. Claro que ele sabia. As notícias correm rápido em lugares como o Lancaster Grill. Sim, bem, ela disse forçando um riso amargo. Acho que deveria ter ignorado você como todo mundo. As próximas palavras de Richard a fizeram congelar. É exatamente por isso que estou a ligar, porque essa não foi o fim da história de Megan. Foi apenas o começo. Megan apertou o telefone com mais força. Ela não fazia ideia do porquê de Richard Lawson. Apenas mais um cliente. Ou assim ela pensava. Estava a ligar-lhe na manhã seguinte, ao dia em que ela tinha sido despedida. O seu coração batia forte, enquanto ela se sentava mais direita no banco do motorista. Desculpe, o que quer dizer? Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois a voz de Richard voltou, firme e deliberada. Eu não estava lá apenas para jantar ontem à noite, Megan, disse ele. Eu estava lá para ver como os meus funcionários tratam as pessoas. Megan pestanejou. Os seus funcionários? Eu sou o dono do Lancaster Grill, disse Richard simplesmente. Por um momento, as palavras nem sequer registaram. Ela ficou paralisada, com a respiração presa entre a descrença e o choque. Desculpe, o que foi que disse? Você ouviu-me, disse ele. Então estás a dizer que és dono deste lugar? Sim, e ontem à noite estavas a fazer o quê? Mais ou menos a verificar, disse Richard. Tenho o hábito de visitar os meus restaurantes, sem avisar, sem inspeções formais, sem avisos. Entro como um cliente qualquer. É assim que se descobre a verdade sobre como um negócio está a ser gerido. O peito de Megan ficou apertado. E o que descobriste? Ela perguntou. Richard suspirou. Que eu tenho um problema sério com a minha equipa. Megan soltou uma risada sem graça. Sim, sem brincadeira. Houve outra pausa, então Richard perguntou. Há quanto tempo trabalhas lá? Quase 3 anos. Ela disse. 3 anos. E nunca faltei a um turno. Nunca cheguei atrasada, mantenho a cabeça baixa.
Faço o meu trabalho e trato as pessoas como seres humanos. Ela exalou frustração em sua voz, mas aparentemente isso foi o suficiente para me demitir. É exatamente por isso que estou a ligar, disse Richard. Megan franziu as sobrancelhas. Não entendo. Richard ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Eu deixei que eles a demitissem de propósito. Seu estômago revirou. O quê? Eu precisava ver o que eles fariam, explicou Richard. Eu queria saber se era apenas por mau serviço, ou se era algo mais profundo. E agora tenho a minha resposta. Megan abanou a cabeça. Então deixaste-os despedir-me só para provar um ponto? Eu sei que não foi justo, admitiu Richard. Mas agora sei exatamente em quem não posso confiar para gerir o meu negócio. Da maneira que deve ser gerido. Megan sentiu o pulso a bater-lhe nos ouvidos. E o que isso significa para mim? Houve uma mudança no tom de Richard. Algo firme, quase autoritário. Significa que preciso de alguém em quem possa confiar, disse ele. Preciso de alguém que realmente entenda. O que significa gerir um restaurante de forma justa. Alguém que não escolha quem é tratado com dignidade, com base nos seus próprios preconceitos. Megan franziu a testa. Ainda não vejo o que isso tem a ver comigo. As próximas palavras de Richard a deixaram paralisada. Quero que volte, disse ele. Como nova gerente, Megan prendeu a respiração. O seu cérebro se esforçava para processar o que acabara de ouvir. O que ouviu? Richard disse. Eu despedi o seu gerente esta manhã. Tom está despedido. Megan ficou de boca aberta. Beth e Jason iam enlouquecer. Richard continuou. Eu sei que é repentino, mas não estou interessado em que outra pessoa assuma o cargo. Tu compreendes o que é importante num local de trabalho, sabes como as pessoas devem ser tratadas, e é exatamente isso que o Lancaster Grill precisa. Megan engoliu em seco. Não sei se consigo fazer isto. Consegues, disse Richard com firmeza, e deves fazê-lo. Ela olhou para o para-brisas, com a mente a girar. Menos de 24 horas antes, ela tinha sido descartada como se não importasse. E agora, estavam a oferecer-lhe o cargo do homem que a tinha despedido. Ela respirou lentamente. O que dizes? Perguntou Richard. Megan hesitou. Ainda conseguia ouvir a voz zombeteira de Beth. O silêncio presunçoso de Jason, o tom desdenhoso de Tom. Eles tinham-na descartado. Pensavam que se tinham livrado dela para sempre. Mas agora, ela tinha uma chance de ser a mudança que eles nunca imaginaram. Megan ergueu o queixo, apertando o telefone com um pouco mais de força. Eu aceito, disse ela. Richard soltou um suspiro de satisfação. Ótimo, venha amanhã de manhã. Começa às 8. Megan acenou com a cabeça, mesmo que ele não pudesse vê-la. Eu estarei lá, disse ela ao desligar. E ficou sentada em silêncio por um momento, segurando o volante, enquanto a realidade de tudo aquilo a atingia. Menos de um dia atrás, ela tinha saído do Lancaster Grill sem nada. Amanhã ela voltaria como chefe e não iria lá para ser simpática. Megan estava do lado de fora do Lancaster Grill, segurando a alça da bolsa. O ar da manhã estava frio, do tipo que cortava as roupas, mas ela mal sentia. Tinha passado a noite toda a pensar neste momento e ontem saiu deste edifício sem nada. Sem emprego, sem explicação, sem respeito hoje. Estava a voltar com a única coisa que Beth, Jason e Tom nunca imaginaram que ela teria poder. Respirou fundo. Endireitou os ombros e empurrou a porta. O cheiro de café fresco e bacon enchia o ar, como sempre tinha feito. Os clientes estavam espalhados pelas cabines, garfos a tilintar nos pratos, o murmúrio baixo das conversas, misturando-se com o rádio a tocar ao fundo. No início, ninguém reparou nela. Depois Beth virou-se do balcão. Viu-a e congelou Jason, que estava a rir com um empregado de mesa. Também a viu, fechando a boca no meio da frase. Um lampejo de algo confusão. Inquietação cruzou seu rosto, era quase perfeito demais. Megan deixou o momento se prolongar, apenas o suficiente para eles se contorcerem, antes de caminhar em direção ao balcão, colocando a bolsa no chão com determinação. Beth se recuperou. Primeiro, ela zombou, cruzando os braços. O que diabos você está fazendo aqui? Megan inclinou a cabeça. Você vai descobrir em breve. O sorriso de Beth vacilou. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, uma porta se abriu nos fundos do restaurante. Tom saiu do escritório, já parecendo irritado, folheando uma pilha de papéis. Beth, preciso de ti. Então ele a viu e seu corpo ficou rígido. Seus olhos se voltaram para Beth e depois para Jason, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Megan, ele disse lentamente. Tu não trabalhas mais aqui.
Megan sorriu, mas não havia calor algum nisso. Na verdade, ela disse, eu trabalho. Tom piscou. O quê? Outra voz interrompeu antes que ela pudesse responder. Acho que posso esclarecer isso. Todas as cabeças na sala se viraram. Richard Lawson entrou calmo e sereno como sempre, as mãos nos bolsos do casaco feito à medida. Ele examinou a sala, levando o seu tempo antes de parar em Tom. O rosto de Beth empalideceu. Jason parecia querer desaparecer. Tom abriu a boca, mas fechou-a. Richard parou ao lado de Megan e virou-se para os funcionários. A sua voz era firme e controlada, mas transmitia autoridade como desde esta manhã. O Lancaster Greeley passou por algumas mudanças na administração, disse ele com efeito imediato. Tom, a sua posição está encerrada. Beth engasgou-se. Jason parecia ter levado um soco no estômago. O rosto de Tom ficou vermelho. Espere um minuto, não? Richard o interrompeu. Já ouvi o suficiente de você. Tom fechou a boca. Megan quase se sentiu mal. Quase. Richard se virou para o resto da equipe. Alguns de vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo. Vou simplificar. Ontem à noite, visitei este restaurante como um cliente regular. Ele deixou as palavras serem absorvidas. E o que testemunhei foi inaceitável. Ninguém se atreveu a falar. Richard apontou para Megan. Esta mulher foi a única funcionária que me tratou com respeito. A única que fez o seu trabalho como deve ser feito. Ele voltou-se para os funcionários. Com uma expressão severa, o resto de vocês. Alguns ignoraram-me completamente. Outros deixaram claro que não tinham interesse em servir certos clientes. De forma alguma, disse ele com voz mais aguda. Isso acaba hoje, disse ele com voz mais aguda. O silêncio no restaurante era denso. Então Richard voltou-se para Megan. Megan é a vossa nova gerente, disse ele. A boca de Beth ficou aberta. Jason cerrou os dentes. O ajudante de mesa que estava perto da cozinha parecia querer aplaudir. Megan finalmente permitiu-se sorrir. Ela virou-se para Beth e Jason, que ainda estavam em silêncio, atordoados, e encostou-se ao balcão. Bem, disse ela levemente. Isto é estranho. A expressão de Beth distorceu-se. Tu? Virou-se para Richard. A sua voz era aguda. Não podes estar a falar a sério, ou estou a falar muito a sério. Richard disse, não gostas. És livre para sair. Beth fechou a boca com força. As suas narinas dilatavam-se. Ela não era estúpida. Sabia que sair significava perder o seu salário. E Beth não estava disposta a fazer isso. Jason, por outro lado, não era tão inteligente. Isso é uma treta. Richard o interrompeu. Também pode sair se quiseres. Jason congelou, abriu a boca e depois fechou-a, como se estivesse a fazer contas na cabeça. Beth lançou um olhar fulminante para Megan, mas Megan apenas sorriu de volta. Parece que todos temos muito a ajustar, disse Megan com voz leve, mas firme. Então vamos trabalhar. Ela observou Beth se dirigir furiosa para a máquina de café. Zrenia resmungando baixinho. Jason pegou um pano e começou a limpar uma mesa, seus movimentos rígidos de raiva. Richard lançou um olhar cúmplice para Megan. Tenho a sensação de que você vai se sair muito bem aqui. Megan exalou, observando o restaurante se adaptar a uma nova realidade, uma em que ela estava no comando. E pela primeira vez, desde que entrou naquele prédio 3 anos atrás, sentiu algo que nunca tinha sentido antes, respeito. As semanas seguintes foram interessantes. Megan esperava resistência. Ela acolheu-a. Beth mal falava com ela, a menos que fosse necessário. Os seus sorrisos sarcásticos habituais foram substituídos por um silêncio hermético. Jason amuava em todos os turnos, né, deixando bem claro que só estava ali porque não tinha opções melhores. Alguns outros empregados, né, que sempre tinham entrado no jogo. A antiga cultura de favoritismo. Cerraram os dentes e se adaptaram. Alguns não. 2 funcionários pediram demissão na primeira semana. Nem se deram ao trabalho de avisar. Simplesmente saíram furiosos. Quando ficou claro que a maneira como as coisas funcionavam. As regras tácitas sobre quem merecia um bom atendimento. E quem não merecia tinham acabado. Megan não perdeu o sono por causa disso. Ela não estava ali para fazer amigos. Ela estava ali para fazer as coisas certas. Passou os primeiros dias como gerente observando, tomando nota de quem realmente estava a trabalhar, quem resistia à mudança e quem só precisava de um empurrão na direção certa. E aos poucos, as coisas começaram a mudar. Os funcionários da cozinha, que sempre mantiveram a cabeça baixa, começaram a falar mais, a dar sugestões, a apontar quando as coisas eram injustas. Os empregados mais jovens, que tinham seguido o exemplo de pessoas, como Beth e Jason, começaram a observar Megan. Uma noite,
Um ajudante de mesa, Noah. Um estudante universitário que trabalhava à noite para pagar os estudos. Parou-a enquanto ela limpava o balcão. Tu realmente despediste o Tom por isso? Perguntou ele com cuidado. Megan olhou para cima, sem entender. Por ser um idiota com os clientes, disse Noah. Quero dizer, todos sabíamos que isso acontecia, mas não achei que alguém realmente se importasse. Megan pousou o pano e olhou-o nos olhos. Eu importo-me, disse Noah, hesitante. Depois acenou com a cabeça. Ótimo. E assim, as coisas começaram a mudar. Não foi imediato, mas com o tempo, né, toda a energia do Lancaster Grill começou a mudar. As pessoas notaram. Os clientes que eram ignorados no passado começaram a frequentar o restaurante com mais frequência, sorriam quando viam a Megan atrás do balcão. Os clientes habituais que nunca tinham falado muito começaram a abrir-se, a conversar sobre o seu dia, a dar mais gorjetas, do que costumavam dar até mesmo os funcionários. Aqueles que estavam céticos no início começaram a seguir o seu exemplo. E então, numa tarde, Richard Lawson entrou. A Megan estava a equilibrar as contas, quando ouviu a voz dele: como está o meu investimento? Component Placement, ela virou-se empurrando a papelada para o lado e sorriu. Acho que estamos bem. Richard olhou ao redor do restaurante que estava cheio, não apenas de clientes, mas com um tipo de energia diferente do anterior. Os funcionários moviam-se com determinação, o ambiente estava mais leve. A tensão que antes existia agora tinha desaparecido. Richard acenou com a cabeça satisfeito. Eu disse que ficaria tudo bem. Megan encostou-se no balcão. Não me deste propriamente escolha. Richard riu-se. Não. Não deste. Megan exalou. Olhando à sua volta, é estranho. Ela admitiu que durante muito tempo este trabalho era apenas um trabalho, um salário, e agora é algo mais. A expressão de Richard suavizou-se. É engraçado como a vida funciona, não é? Megan lembrou-se daquela manhã, sentada no seu carro, sentindo que tinha perdido tudo. E, no entanto, ali estava ela. Não era mais apenas mais uma empregada de mesa. Era a chefe, e tinha se certificado de que o Lancaster Grill nunca voltaria a ser o que era, porque fazer a coisa certa nem sempre era fácil. Às vezes custava tudo, mas às vezes dava mais do que se poderia imaginar. Se esta história tocou-te, não te esqueças de gostar, subscrever e partilhar, porque a integridade é importante e começa com a forma como tratamos uns aos outros.